Pessoal, na última aula a gente terminou falando sobre qual sistema, alguém lembra? Respiratório, não Isto é? mesmo. Foi. A gente falou sobre o nosso sistema linfático e falou sobre o sistema respiratório. Vocês conseguiram compreender essa questão, né, de que todos os nossos sistemas eles estão interligados, principalmente, né, o nosso sistema circulatório com todos os outros. A gente pode entender como que é, né, esse processo do oxigênio correndo entre as nossas veias, junto com o nosso sangue, que eles vão até, né, esse sangue vai até nos alvéolos do nosso pulmão e ocorre, né, um acontecimento nos alvéolos, onde é a troca gasosa, né? Quem lembra como é que é o nome dessa troca gasosa que ocorre lá nos alvéolos? Alguém lembra? Se lembrar, fala. Se não Não lembrar, é diz que não hematose. lembra. É o que não é hematose, não. Oi? Ah, não lembro. Mas falou um nome aí, repete. Não é hematose, não. Isso é a hematose. É? É, Nunca sei. é a hematose, gente, é uma questão aí de prova, viu? A hematose, o que que ela vai ser? É esse efeito, é a troca, né, de gases que ocorre lá nos alvéolos, no finalzinho do nosso pulmão. Então lembra lá, a gente tem a traqueia, né? Primeiro a nossa cavidade nasal, vai passando, a gente encontra dois órgãos, né, que a gente tem a laringe e a faringe, né? Passa pela laringe, escolhe o caminho do ar. Laringe, depois da laringe a gente vai ter a traqueia. Da traqueia a gente tem uma bifurcação para formar os nossos brônquios primários, e essa bifurcação recebe um nome. Como é que é o nome dessa bifurcação? Dica, é o nome de uma pessoa. Ninguém lembra, gente, vocês não estavam É a na... Larissa. É a Larissa. É a Larissa. Não, não é a Tava tentando Larissa. É outra moça, é outra moça. Karina. Isso, é a Karina. Ah, é. A Larissa é ótima. É a Karina, é outra moça. Aí a gente encontra aí, né, a Karina, que fica no formato de uma calcinha. A gente faz essa lembrança aí, né, esse bizu de lembrar que é no formato de como se fosse de uma calcinha. Então é o nome de uma moça e o nome da moça é Karina, é onde ocorre essa bifurcação. E a gente tem os brônquios primários, os brônquios secundários, e isso são afunilações, né, que esses raminhos vão surgindo aí, né? Que vão criando essa afunilação. E no finalzinho a gente vai encontrar como se fosse caixinhos de uva, que são os nossos alvéolos. É lá que o sangue é bobeado pelo coração, que a gente já viu lá no sistema circulatório. Vai bobeado pelo coração. O sangue que não tem oxigênio vai até o pulmão para poder pegar oxigênio. É o que a gente chama de pequena circulação, né? O sangue vai lá, quando chega no alvéolo, ele está carregando gás carbônico, entrega, né, para o alvéolo o gás carbônico e pega o oxigênio que a gente acabou de inspirar. Por exemplo, enquanto a gente está conversando aqui, eu estou falando, vocês estão respondendo, isso tudo está acontecendo dentro do nosso corpo muito rápido, muito rápido. Toda vez que eu puxo o ar, eu estou trazendo oxigênio para dentro dos meus pulmões, para chegar lá nos alvéolos. O meu sangue chega no alvéolo, entrega o gás carbônico, pega o oxigênio que eu acabei de inspirar, leva para o coração bobeia de novo e esse sangue oxigenado agora vai para todas as partes do nosso corpo. Para quê? Para nutrir todas as células do nosso corpo. Na primeira aula, a gente viu que todo o nosso corpo é formado como se fosse de pequenas pecinhas que juntas, né, vão formar o organismo. Então, tudo no nosso corpo é formado por pequenas células e essas pequenas células precisam ser alimentadas, né? E a gente viu o nosso sistema de defesa, a gente viu o sistema circulatório, todos os componentes do sangue, e hoje a gente vai falar sobre o nosso sistema digestório,
né? Ou sistema digestivo, vocês também podem encontrar. Então, o nosso sistema digestório ou digestivo vai ser a transformação de macromoléculas, né, em micromoléculas. O que é isso? Quando você vai comer alguma coisa, uma torta, né, um bife, você tá vendo aquele negócio grandão ali. O seu organismo, ele não vai absorver os nutrientes daquilo que você tá comendo daquela forma que tá lá, né? Tudo vai iniciar, né, o alimento na nossa boca, quando a gente mastiga. Então, nada mais é do que uma diminuição daquilo que a gente está vendo. Então, primeiro é bem mastigadinho, a gente mastiga bem, tritura bem. A gente vê também todas as funções dos nossos dentes, né? Cada um tem função de cortar, o outro de rasgar, de amassar, de triturar. Tudo isso para ajudar, né, no nosso sistema digestivo aí. Então, a gente vai quebrando, né, esse alimento e transformando em moléculas menores. Então, uma macromolécula é uma molécula aí que ainda é grande para os nutrientes serem absorvidos. Então, o nosso sistema digestivo vai transformar essas macromoléculas em micromoléculas, que são menores ainda, que é para o nosso organismo conseguir absorver, tirar do alimento que a gente está comendo aquilo que a gente precisa. Proteínas, minerais, cálcio, tudo isso, tá? Então, a função desse sistema, né, digestório, é modificar esses alimentos que a gente está ingerindo para a gente poder aproveitar tudo que ele tem a oferecer, tá? E também fazer a manutenção do nosso organismo. E o que é necessário para isso, né? Para que a gente consiga receber esses suprimentos através dos nossos alimentos. Eles precisam aí serem triturados, diminuídos aí, sofrer algumas modificações, né? Que a gente chama de modificações químicas para que sejam absorvidos. Então, a gente começa tendo aí, ó, o processo de digestão, a gente pode dividir em duas partes, tá? A gente tem a digestão mecânica e a digestão química. Tem alguém anotando isso? Porque não tá na apostila. Não, né, professora? Não, por que você não tá com o caderno lápis aí? Tá, não, porque a gente tá ouvindo e a senhora tá passando aí, tá prestando atenção. Aí, se eu falar amanhã, se eu perguntar quais são os dois tipos de digestão, tu vai lembrar? Claro que não. Claro que não. Tá, então anota, quem quiser anotar. Dois tipos de digestão, mecânica e química, tá? A mecânica, ou a gente pode chamar de física também, é o que ocorre nos nossos dentes, né? A quebra e a trituração do alimento. Já a digestão química é aquela causada por substâncias, né? A saliva, o suco gástrico. Então, não é que são coisas muito diferentes. A intenção é a mesma, né? Só que são processos diferentes, tá? E quais são esses processos aí divididos um por um? Primeiro é a ingestão, primeiro passo do alimento, né? Do nosso sistema digestório. A ingestão é a entrada do alimento no nosso corpo, né? Entra no nosso tubo digestório. A gente vai fazer a deglutição. O que é engolir, tá? Deglutir e engolir é a mesma coisa, que é transportar esse bolo alimentar, né? Aquilo que a gente mastigou, misturou com a saliva e engole, manda ele descer para ir para os próximos processos aí. Qual que é o próximo? O próximo passo é a digestão. O nosso organismo aí vai começar a quebra desse alimento, né, a partir das moléculas. Então, eu tenho uma molécula um pouco maior, e o nosso organismo vai trabalhar aí através das enzimas, né, para que essas moléculas diminuam. Tudo isso para que chegue a um ponto que o nosso organismo consiga absorver o que ele pode oferecer, esse alimento. Depois dessa digestão, né, que é essa quebra em moléculas menores através da ação das enzimas, a gente vai ter a absorção. O que é isso? A passagem dos nutrientes que aquele alimento que a gente ingeriu tem para nossa corrente sanguínea. Olha de novo o nosso sistema circulatório entrando em ação.
né? Nossa corrente sanguínea vai carregar todos os nutrientes daquilo que a gente comeu para todas as partes do nosso corpo. Para quê? Para nutrir as células, de novo, nutrir as células do nosso corpo. Por isso que a gente tem aquela frase lá, a gente é o que a gente come, literalmente, porque o que você come vai para a corrente sanguínea e vai para todas as partes do nosso corpo. Vai para a unha, vai para o cabelo, vai para a pele, vai para as pernas, para os dedos, para tudo quanto é parte, tá? E a última parte, o último processo é a eliminação, né? É a saída desses componentes que não foram absorvidos, que não serviam para o nosso organismo, tudo aquilo que não é aproveitado, né? Ele vai ter que sair do nosso corpo através das fezes. Então, é a última parte. Questão de prova isso daí também. A ordem desse processo de digestão. Todo mundo entendeu? Tranquilo, né? Então, a gente vem para os componentes. Todo sistema, a gente tem os seus componentes. São como se fossem os departamentos que participam, né, desse sistema para que tudo ocorra de maneira correta. Então, os componentes do nosso sistema, a gente tem aí o tubo digestório, né? O que é esse tubo? É tudo que vai fazer o canal para que esse alimento chegue, né, ao processo aí de digestão. Então, a gente tem primeiro a nossa cavidade oral, ou seja, a nossa boca, que constitui também, dentro da boca, a gente tem a nossa língua. A língua ajuda também nessa questão de movimentar o alimento, né, dentro da boca. A gente tem a faringe, o esôfago, o estômago, o intestino delgado, grosso, e a gente tem o reto e o ânus. Todos esses são componentes do sistema digestório. E a gente vai falar um pouquinho de cada componente desse, né, que é falando qual que é o processo do alimento dentro do nosso corpo. Então, a gente vem primeiro para a cavidade oral, para a nossa boca, né? A boca é a primeira parte do nosso tubo digestório. Participam desse processo língua, dentes, palato, glândulas salivares, que vão trabalhar unidos aí para triturar o alimento, umedecer esse alimento, misturar os alimentos, para que juntos aí forme o bolo alimentar. Então, a partir do momento que a gente tira um pedaço de um alimento, começa a mastigar, a gente está transformando em bolo alimentar. Os nossos dentes são os responsáveis pela mastigação mecânica. Então, lembra daquela primeira parte de como é dividido? Então, a primeira divisão aí, a mecânica, né, é a trituração do alimento, a transformação em partícula menor, tá? A gente não tá dividindo aí em moléculas ainda, a gente tá dividindo em partículas, em pedaços menores, tá? Então, a gente fala também dos dentes aí, onde uma pessoa adulta apresenta 32 dentes, né, dispostos nas duas arcadas, na superior e na inferior. A gente já viu radiologia odontológica, não já? Sim. Então, vocês devem lembrar aí de todos os dentes, como é que é o nome, o número e a função de cada um deles. E eles participam aqui do nosso sistema digestório, tá? A língua também auxilia nesse processo de mastigação. Ela empurra o alimento para os dentes para que a gente possa triturar e também auxilia nesse transporte do bolo alimentar até a faringe, ou seja, ela auxilia para que a gente engula o alimento, tá? E também a língua ajuda na articulação das palavras, né, na nossa dicção e na gustação dos sabores. Ela auxilia aí pra gente distinguir o que é azedo, do salgado, do doce. Então, ela tá aí de suma importância. Por isso que a gente tem aí, ó, aquelas pessoas que nascem com a língua que a gente chama pregada, né? Até para falar, elas não conseguem pronunciar algumas palavras de forma correta. A língua, ela precisa mexer para que a nossa dicção, as palavras saiam corretamente, tá? As glândulas salivares também vão trabalhar aí, né, como o nome já está dizendo, na salivação. Então, elas vão soltar aí as glândulas parótidas, a submandibular e a glândula sublingual. Elas vão liberar a saliva, né, uma substância aí que é composta de água e serve para umidificar os alimentos, que auxilia, né, para a gente engolir melhor,
tá? Então, a gente tem aí 3 tipos de glândulas salivares: parótida, submandibular e sublingual. Na imagem vocês podem ver aqui, ó, parótida, submandibular e sublingual. Embaixo da língua, mais aqui do ladinho, ó, também na região inferior. E aqui do lado, ó, a glândula parótida. Depois que a gente mastiga o alimento, né, utilizando os dentes, a língua, as glândulas salivares estão liberando aí a saliva, a gente vai descendo, tudo vai descendo. Lembra que a gente viu que no nosso pescoço é como se fossem 2 caninhos, um que tem que passar alimento, água, e o outro tem que passar o ar. Vocês lembram disso? Me respondam, gente. Sim. Então, é como se fosse na verdade um na região anterior, que fica à frente do nosso pescoço, e o outro fica um pouquinho mais atrás. O que fica mais à frente tem que passar alimento, e o que fica atrás tem que passar alimento. O que que acontece? Nós temos a faringe. A faringe a gente viu também no nosso sistema respiratório. Vocês lembram dela que a gente viu aí que ela é comum a 2 sistemas? A gente tem a faringe, falamos dela no sistema respiratório, e a gente fala da faringe no sistema digestório. Por quê? Quando a gente está respirando, o ar vai passar pela faringe, e quando a gente está comendo, também passa pela faringe. Então, se eu fizer uma pergunta para vocês lá, qual que é o órgão que é associado ao sistema digestório e respiratório, vocês vão me colocar que é a faringe. E o que é que eu posso falar sobre a faringe? É um tubo, né, como se fosse um tubo aí, que participam dos 2 sistemas e fica posteriormente à cavidade nasal e bucal, né? E ela também é dividida em regiões, a gente falou sobre isso também. A gente tem a nasofaringe, que fica mais próxima da região do nosso nariz, ali mesmo, né, da cavidade nasal. A gente tem a orofaringe, que fica mais próxima, que a gente está passando aí da nossa boca, né, na região da boca. E a gente tem a laringofaringe. O que é a laringofaringe? E aí, gente? Laringofaringe. Ninguém? Ou vocês estão aí ou minha internet caiu de novo? Aqui. Ah, tá. É porque eu às vezes acho que a internet caiu. E aí? Alguém lembra? Eu Laringofaringe. sabia, mas não, eu sou muito esquecida. Oi? Eu sabia, mas já não sei mais. Então, eu descarto. De novo, aqui, ó. Cavidade nasal, a gente puxa o ar, ele passa pelos cabelinhos lá, os pelinhos, para ser filtrado o ar, para ser umidificado aqui entre as mucosas, e vem descendo, né? Aqui na faringe, vem descendo, o ar vem descendo. Chegou, opa, passei. O ar chegou aqui. Ele tem um canal para seguir para a laringe e ele tem um canal para seguir aqui por trás. Ó, esse aqui é como se fosse um outro túbulo, tá? Laringofaringe. É mais ou menos aqui, ó. Por quê? Porque eu estou próximo da laringe, gente. Olha o nome, laringofaringe. Então, a gente tem a nasofaringe. Eu vou colocar uma questão na prova para vocês dividirem as regiões da faringe. Só de mal. Nasofaringe é a região... Nossa, cara, tá bem mal mesmo, hein, professor? Porque é muito fácil, gente. É só ver a questão da região em que se encontra. Tá mais próxima do nariz, é a região mais aqui superior, é a nasofaringe. Tá mais próxima aqui da boca, ó, por onde vai passar o bolo alimentar. O bolo alimentar passa pela faringe também, ó. Tá vendo? Só que ele vai descer pra laringe, o bolo alimentar. E aí, por onde? Não, ele vai por trás. E o que acontece aqui quando... Entala, né? O que acontece quando o bolo alimentar vem aqui, ó, passa pela faringe e precisa seguir aqui para trás? O que acontece com isso aqui?
Oi? Se fecha? Se fecha, a epiglote faz o quê? Pam, tampa a nossa glote, né? É tipo, opa, pra cá você não passa, siga outro caminho que pra cá só é o ar, né? Só é o oxigênio. Então, o bolo alimentar, pam, passa pela faringe. Quando a gente engasga com uma coisa é porque a glote fechou, é? Oi? Não Quando a gente fechou. engasga, é porque a glote fechou? Porque ela não fechou. Não fechou. Ah, tá. Porque pro alimento ele precisa passar, ó, pela faringe e não pode ir pra laringe, ele tem que ir pro esôfago. Então, o que acontece? Olha, nessa segunda imagem, tá vindo o bolo alimentar, esse verdinho é o bolo alimentar. Ele vem, a epiglote precisa tampar a glote. A glote é como se fosse o início, é como se fosse, não, é o início da nossa laringe. E a laringe tem que passar o ar. Né? Então, veio o alimento, a epiglote chama-se epiglote, essa tampinha, ela precisa fechar a glote. Então, veio o alimento, ficou a epiglote demorou um pouquinho para tampar aí, né, essa entrada para a laringe. E tampou com um pouquinho de alimento aí, a gente tosse, né, que é para esse alimento voltar e ir para o caminho certo. Tá? É aquele pequeno engasgo. É por isso que eu até falei para vocês na última aula que a gente não consegue respirar e comer ao mesmo tempo, engolir. Você já tentou respirar e engolir alguma coisa ao mesmo tempo? Não dá. Porque ocorre esse processo aí. A epiglote precisa fechar o canalzinho para que o alimento, a água passe, né, por trás, para descer até o esôfago. Que é, né, o próximo passo. O alimento veio pela faringe, desviou da laringe, aí ela desce para o esôfago, tá? O esôfago é nosso próximo passo, para onde o nosso alimento vai descendo. Todo o caminho aí é de descida. Então, o tubo muscular, né, que vai da faringe até o estômago é o nosso esôfago. Qual que é a função dele? Levar o bolo alimentar até o estômago. É o mesmo que a traqueia. A traqueia, né, um tubo também, só que o formato dele na aula prática a gente vai ver melhorzinho. Né? A traqueia são como se fossem anéis, uma tubulação que vai passar o ar. O esôfago fica por trás, posteriormente, e é para levar a bolo alimentar. E vai levar impulsionado pelos movimentos peristálticos. O que é isso? É como se ele ficasse se movimentando para que o alimento fosse descendo, tá? Então, ele vai se contraindo e relaxando no único sentido e evita que o alimento volte, tá? Então, para atingir, né, para chegar lá no estômago, o esôfago vai passando aí, né, faz um caminho até que longo, tá? E a gente tem aí, né, depois desse canal, o estômago, que é onde vai ser armazenado, né, o que a gente chamava de bolo alimentar, que agora a gente vai chamar de quimo, tá bom? Então, ó, a gente comeu um pedacinho lá de sanduíche, é um alimento. A gente mastigou, nós transformamos em bolo alimentar. Ele vai passar pela faringe, vai passar pelo esôfago e agora o nome dele é bolo alimentar. A partir do momento que ele vai chegar no nosso estômago, ele não se chama mais bolo alimentar. Agora, de alimento, de bolo alimentar, ele passou a se chamar quimo. Todo mundo entendeu? Me chamou o quê, professor? Quimo. Quimo? Quimo. Q-U-I-M-O. Quando o alimento chega no estômago, agora ele se chama quimo. Tá anotando? Sim. Beleza. Então, o nosso estômago vai ser, né, uma dilatação do nosso tubo digestório, um saquinho de armazenamento, né, que fica abaixo do diafragma. Vocês lembram do diafragma? Aquele músculo que fica aqui, ó, que auxilia para que o nosso pulmão encha e esvazie. Vocês lembram? Fica abaixo desse músculo, tá? Ele é oco, óbvio, né? Para que a gente consiga armazenar lá o alimento. A capacidade de armazenar... Oi? Fala um pouquinho mais alto.
Dá para sentir o diafragma na região externa? Se dá pra sentir? É. Dá, quando tu respira, dependendo também do corpo da pessoa, né? Quando Se for tu, muito gordo, quando tu puxa o ar, teu pulmão vai encher e tu vai sentir que abaixa, né, o músculo diafragma. A gente consegue ver melhor essas coisas quando a gente estiver na aula prática. Inclusive, a gente vai já falar sobre as nossas aulas práticas, tá? Quando a gente terminar aqui, a gente conversa. Vamos dar uma continuidade aqui. Então, a capacidade de armazenamento do estômago não se dá para dizer que é uma exata, gente. Nosso corpo varia. Gente, lembra que vocês viram nas primeiras aulas que a gente falou sobre o que é variação anatômica, né? O que é considerado normal. Então, de uma pessoa para outra vai variar. Como é um músculo, ele tem a capacidade, né, de dilatar, de se estender. Então, a capacidade de armazenamento do estômago também vai variar de uma pessoa para outra. Em média, é de 1 a 2 litros, que é o tanto que a gente consegue armazenar no estômago, né? Pode ultrapassar esse valor dependendo do hábito alimentar de cada pessoa, né? É aquela questão de, meu estômago tá dilatado porque eu tenho que fazer uma reeducação alimentar, que aí o meu estômago vai acostumando com menos quantidade aí, né, de alimento, e aí a gente sente mais saciedade. É justamente essa questão do estômago ter dilatado. Aquelas pessoas que estão com muito sobrepeso fazem aquelas cirurgias, né, as bariátricas, vocês já ouviram falar, né? Sim. Tem as cirurgias que consistem, né, na vocês não, né? O médico vai colocar em você como se fosse um balão. Para quê? Ele coloca aqui uma espécie de balão para preencher uma parte do estômago e diminuir a capacidade de armazenamento de alimentos do seu estômago. Então, o que isso vai causar? Com que você coma menos, né? O espaço está menor do que o de costume, está ocupado por alguma coisa e o nosso organismo vai entender que é alimento. Então, você come pouquinho, já está cheio. Isso vai auxiliar no processo de emagrecimento das pessoas, né? Ingerindo menos alimento e já se sentindo saciada logo, tá? E o nosso estômago, ele também vai apresentar o que a gente chama de válvulas. Vocês lembram que lá no coração a gente também tinha as válvulas que impediam que o sangue voltasse? Então, o sangue passou pela portinha da casa de 4 cômodos, não volta mais? Do mesmo jeito aqui no estômago. Nós temos 2 válvulas que vai impedir, né, a saída do bolo alimentar antes da hora, né, daquele local que ele está. Então, a gente tem aí, a região de cárdia, ou que a gente chama de ósteo cárdico, aqui em cima, ó. E a gente tem o piloro, ou ósteo pilórico, que é aqui embaixo. Vocês estão acompanhando, né? A cárdia, ou ósteo cárdico, é a válvula superior, é o que vai fazer a comunicação com o esôfago. Então, terminou o esôfago, começou o estômago, essa região eu tenho a cárdia. E vai evitar o refluxo do bolo alimentar. E vai impedir que o bolo alimentar, o que agora, a partir de agora vai estar chamando de quimo, voltar para o esôfago, tá? E o piloro, ou ósteo pilórico, é essa segunda, né, válvula que regula a saída do quimo para o intestino delgado. Né? Ela permite aí que o quimo seja liberado devagar, né, até a primeira parte do nosso intestino delgado, que também tem as suas regiões que a gente vai ver já, tá? E essa questão de sair aos poucos facilita a absorção dos nutrientes que a gente, né, ingeriu e que a gente precisa ser digerido agora. Tá? E o nosso estômago, a gente também faz uma pequena divisão de regiões, de partes. A gente tem aí, o fundo do estômago, o corpo... Oi? Alguém tava falando alguma coisa? Não, professora, não. Tá. Então, a gente tem o meinho, né, do estômago, que é o corpo, o fundo... E a gente tem aí o antro, que é o finalzinho, piloro e cárdia. São as
regiões do nosso estômago, tá? Não tá passando. Peraí. Pronto. Agora que a gente chama de quimo, né? Está armazenado no nosso estômago e agora o próximo passo é passar para o nosso intestino delgado, né? O que vai acontecer enquanto esse quimo está lá no nosso estômago? Além de armazenar, né? O nosso estômago fica se contraindo, misturando o alimento com algumas enzimas, né? E essa mistura com algumas enzimas é que vai dar origem ao quimo, né? Então, algumas células que revestem aí a parede do nosso estômago vão secretar, vão liberar, né, algumas substâncias que são importantes, né? Vocês lembram de estudar isso em biologia, ciências, né, como chamava assim, que a gente via que era ácido, o nosso estômago estava ácido. Não sei se vocês já ouviam, né, que quando mascava chiclete, tava de estômago vazio, que ia corroer o estômago. Alguém de vocês já ouviu ou foi só eu que ouvi isso na minha vida? Sim, isso é verdade. Não é que vai corroer o seu estômago. O que acontece? Isso é verdade, professor. Calma, tô explicando. Quando você está mastigando, está mascando um chiclete, o seu sistema nervoso, que a gente ainda vai estudar, manda mensagens, né, dizendo, já tá chegando alimento no estômago, então a gente precisa produzir as enzimas digestivas, né, para quebrar as proteínas, fazer a digestão aí, essas substâncias, porque o nosso colega que tá mastigando é alimento. Então, você está mastigando um chiclete, você não vai engolir. Então, não vai ser necessário essa quebra de proteínas, né? Essas substâncias não precisam ser quebradas. Mas o seu estômago recebeu essa mensagem. Então, ele faz o quê? Produz. Se você estiver com o seu estômago vazio, ele vai estar liberando essas substâncias e não vai ter nada para trabalhar ali. E essas substâncias, sim, são, né, vamos dizer assim, ácidas, né? São prejudiciais e aí acaba causando aquelas gastrites, né? Aquelas pequenas doenças aí do estômago. Mas isso não quer dizer que você vai mascar um chiclete e vai acontecer. A gente tá falando de pessoas que fazem isso com frequência, que fazem isso sem fazer uma alimentação correta. Geralmente é o adolescente que tá, né, não quer comer, não gosta de comer e só fica mascando chiclete o dia todinho. Aí sim, compreendeu? Isso, acho que é gastrite, mas eu não como chiclete. Mas é uma das causas, mas tem outras milhares, tá? E por que isso não acontece a gente mascando um chiclete aqui, outro ali? Porque a gente tem um muco, né? Uma mucosa que está revestindo o nosso estômago para proteger contra essas lesões que esse ácido dessas enzimas causam, né? Então, qualquer rompimento dessa camada de muco, né, causa infecção por bactéria, né? E aí trazem alguns problemas pra gente, tá? Então, não é um chiclete que vai causar um maior rebuliço no nosso estômago, não, tá? Então, não fiquem desesperados. Todo mundo entendeu até aqui? Sim. Beleza. Agora, depois dessas enzimas serem liberadas, né, esse alimento ser quebradas moléculas, a gente vai absorver, né, começar a absorção de nutrientes. Dentro do estômago, essa absorção é menor, né? Então, a principal função aí de digestão, né, vai ser somente de proteínas, principalmente de proteínas dentro do nosso estômago, tá? Então, depois, né, de algumas horas, de 3 a 4 horas no estômago, dependendo do tipo de alimento, se o alimento for mais pesado, for mais difícil de ser quebrado, demora mais esse processo aí. O bolo alimentar é transformado, né, em quimo e vai ser liberada para o duodeno. O que é o duodeno? É a próxima fase. Deixa eu deixar aqui na imagem. Pronto. O alimento veio aqui do esôfago. Todo mundo vendo a minha setinha?
Sim. Sim. O alimento veio, o bolo alimentar, na verdade, né, veio aqui pelo esôfago, passou e caiu aqui no estômago. Ficou aqui de 3 a 4 horas sendo quebrado, misturado as enzimas. E dependendo. Demora muito assim mesmo, professora? Oi? Demora muito assim mesmo? Depende do alimento, né? Se você comer uma feijoada, por exemplo, demora mais. Depende. Aí é. Concordo. Aí sim, né? Quando você vai lá no seu nutricionista e tudo mais, dependendo da sua alimentação, ele não faz aí um intervalo de alimentação para você de 3 a 4 horas, dependendo de como que é a sua rotina, de como que é a sua alimentação, tudo isso baseado também na questão aí de quanto tempo que demora para o seu organismo, né, fazer essa quebra desses alimentos, dessas, né, transformar de macromoléculas para micromoléculas. Saí do meu estômago, o que era bolo alimentar, agora misturado a essas enzimas, virou uma pastinha, vamos dizer assim, chamada de quimo. Vai descendo, né, para o nosso intestino delgado. Nosso intestino é dividido em duas partes, o delgado e o grosso. O intestino delgado é depois, né, do nosso estômago, sai do estômago. A primeira parte do intestino delgado a gente chama de duodeno, tá? E o intestino delgado todinho, aqui ó, que tá mais rosinha na imagem para vocês, tem uma variação de 5 a 8 metros. E também tem essa divisão de porções, né, de regiões. Então a gente tem o duodeno, o jejuno e o íleo, tá? É um órgão indispensável, porque é no nosso intestino delgado que vai ocorrer aí a maior digestão e absorção dos alimentos, tá? Ocorre a digestão final das substâncias, né? A absorção desses nutrientes, de gorduras, tudo aí na região do nosso intestino delgado, tá? Então, na primeira parte, a gente encontra o duodeno, que tá na setinha aí. O duodeno é onde vai terminar a digestão, né? Algumas secreções são mandadas nessa região do duodeno, como por exemplo, as secreções que o fígado oferece, a bile, né? E que o pâncreas também oferece, né? As enzimas que vão quebrar as gorduras do nosso alimento. Então, aqui, ó. Aqui tá saindo enzimas e sendo jogada na região do duodeno. A bile, as enzimas que vão quebrar as gorduras, tudo isso na primeira parte do intestino delgado. Aqui vai terminar a nossa digestão. Quando chega aí, o quimo, né, vai ser neutralizado por água, né, por bicarbonato, por muco, tá? E aí, o bolo alimentar, que tem o nome de quimo agora, vai passar por um processo aí, né, liberando algumas glândulas na mucosa intestinal do nosso intestino delgado e receber o suco pancreático e a bile. Passando do duodeno, eu continuo no meu intestino delgado, só que eu vou para uma outra região, né, que é o jejuno, que pelo meio, tá? O jejuno vai ser a porção móvel do intestino delgado, né? Ela faz uma comunicação, é como se fosse um canal para se comunicar com o nosso intestino grosso, tá? Ocorre aí a absorção dos nutrientes. Então, terminou de ser a digestão, de se misturar as enzimas, né? A todas essas substâncias aqui no duodeno, o bolo alimentar que virou quimo, continua o processo aqui no nosso intestino delgado e agora, a partir de agora, ele vai estar sendo absorvido, né, pelas outras duas regiões, o jejuno e o íleo, tá? Então aí vai ser a parte que é rica em vasos sanguíneos. Para que eu preciso de muitos vasos sanguíneos nessas regiões? Gente, o nosso sistema circulatório, os vasos sanguíneos, que é por onde passa o sangue, é quem sai catando tudo quanto é nutriente do nosso corpo. Então, eu preciso de muitos vasos aí para catar todos os nutrientes que estão sendo liberados, né, no nosso intestino delgado. Então,
os nossos vasos aí vão catar esses nutrientes tudinho para poder ir para a corrente sanguínea e para todas as partes do nosso corpo. Terminou aí essa parte de nutrientes ser absorvido, vai restar aí coisas, né, que o nosso organismo não precisa ou que está em excesso. E o que acontece? Precisa sair. Essa parte aí, né, vai ficar com o intestino grosso. É a porção final do nosso tubo digestório, tá? É uma parte mais grossa, vamos dizer assim, ó. Até a estrutura dela é um pouquinho diferente do intestino delgado, tá? É no finalzinho, é mais calibroso. Ele é menor do que o intestino delgado, tá? Ele é dividido em algumas partes também. E vocês conseguem ver, quando a gente vê algumas imagens aí radiográficas, quando a pessoa não fez o preparo certinho e tudo mais, e fez um raio-x de abdômen, a gente vai ver um monte de manchinhas. Não sei se vocês já chegaram a ver, teve alguma disciplina dessa. Ficam as manchinhas no raio-x de abdômen. É quando o nosso intestino grosso, né, está aí com resíduos de fezes. Então, lembra? O paciente foi fazer um exame, né, de um raio-x, uma tomografia de abdômen, e aí, no dia anterior, ele precisa comer alimentos leves, não pode comer feijão, né, uma feijoada, um negócio assim, tem que comer coisa leve e vai tomar uma medicação, né, para poder evacuar. Vocês já fizeram algum exame assim, de imagem? Não. Pra que isso? Pode, tipo, tomar só líquido antes das 12 horas. Pois é, pra quê? Para que o nosso intestino grosso fique livre desses resíduos. Porque o que a gente não conseguiu absorver, o que não presta mais para o nosso organismo, vai virar as fezes. E as fezes vão ficar alojadas aqui no nosso intestino grosso, tá? A gente divide o nosso intestino em 4 partes. Primeiro a gente tem o seco, né, que vai se comunicar com o íleo, é a última parte do intestino delgado. A gente tem o cólon, que também dá para dividir em 3. O cólon ascendente, ó, que é subindo, cólon transverso, que é retinho, e o cólon descendente, que é descendo, tá? Tudo isso é cólon. Só que Professora, isso é a tripa? é as tripas, mulher. As tripas. Briga. É as tripas, mas aí todo o intestino delgado e o grosso é o que o pessoal chama de tripa, né? É isso mesmo. E aí a gente tem o ascendente, que é subindo, o transverso e o descendente, tá? São as regiões aí. E por último a gente vai ter aqui, ó, o sigmoide, cólon sigmoide, que é o finalzinho antes de chegar no reto. O reto é a parte final do intestino, né? Fica na nossa cavidade pélvica. Fica vazio porque as fezes ficam armazenadas acima do reto, né? Fica aí pelo cólon sigmoide, pelo cólon descendente, o reto sempre fica vazio. Ele é o canal por onde vai passar as fezes e chegar até o ânus, que é depois do reto, né? O orifício é que a gente chama de ânus. Oi? Fica vazio quando não tá com dor de barriga. Quando você tá naquele momento assim que você precisa muito ir no banheiro, é urgente, não dá mais, você precisa. Dá olho e volta. Ele já está praticamente preenchido, né? Então é o finalzinho. Ele vai fazer a comunicação com o meio externo, né? Com o orifício que a gente chama de ânus, tá? Então, qual que é a principal função desse intestino grosso, dele todinho aí como um todo, né? A absorção de água, ele vai absorver a água que ainda resta aí naquele quimo. Ele vai fazer a síntese de vitaminas, né? Por algumas bactérias intestinais, tá? Faz o acúmulo, né? Vai formando as fezes aí, tudo que a gente não utilizou
que ele já retirou o restinho de água, né, que ainda tinha, o restinho de substância que ainda tinha, vai se transformando em fezes e fica armazenado no nosso intestino grosso, né? E aí, quando fica armazenado no intestino grosso, dá para aguentar mais tempo, né? Fica um período maior aí dentro do nosso intestino grosso, tá? O tempo suficiente para que ocorra uma reabsorção de água, né? Que seja aí que a gente coma mais, né? Vai aumentando aí. Quando chega naquele momento que o intestino grosso já armazenou o suficiente, que precisa liberar espaço, aí é a hora que a gente vai ao banheiro, elimina o que precisa eliminar e abre espaço para que seja armazenado mais, né, fezes. Tudo bem? E quem ficou uma semana sem eliminar, acontece o quê? Aí tu fica com aquela sensação, né? Empachado, que chama, né? Fica aí. Ou de morto-vivo, né? Até pra tu comer fica ruim, porque não tem mais espaço para armazenar. Então, nem comer direito tu consegue. E se passar muito tempo, não tem jeito. Precisa passar por procedimentos médicos, né? Pra fazer o que chama de lavagem estomacal. Porque precisa sair. Então, Oi? vou ter que ir no médico me desentupir. Pra se desentupir. Só que isso tu pode fazer, né, com auxílio tem medicamentos, até mesmo alimentação, né? Tem pessoas que já introduzem essas alimentações diariamente para não sofrer com isso. Come mamão, né? Alimentos que são ricos em fibras para poder auxiliar aí, né, para poder evacuar. Mas se mesmo assim não conseguir, tem que visitar o médico para ver o que tá causando isso, né? Se é a produção de algumas enzimas, para você tomar algum medicamento, ou somente na alimentação dá para auxiliar, né? Então é bom visitar mesmo. Ninguém merece, né? Não consegui nem comer. Eu passei, professora, por uma situação uma vez que depois de uma semana a reação que deu foi desmaio mesmo. Né? Tu nem tava comendo direito, não era? É porque não tava me alimentando, né? Aí passei mais de uma semana e comecei a desmaiar. Pois é, porque não foi porque tu não tava conseguindo, foi a consequência de você não estar indo, né? Porque você não tá comendo. Oi? O que o Iranido não comeu? Não entendi. Rapaz, Rapaz, Tá, gente, vamos continuar. E nós temos alguns órgãos anexos. O que são os órgãos anexos? São aqueles que vão, né, dar uma ajudinha, tá? O fígado, por exemplo, é um órgão anexo, né? Fica abaixo do diafragma, de novo, o músculo diafragma, né? E é uma glândula também, né? A gente chama de glândula também. Qual que é o papel, né? Um importante papel ele desempenha aí na questão de auxiliar na quebra das gorduras, tá? O fígado, ele produz a bile, uma secreção aí verde, amarelada, que fica armazenada na vesícula biliar. Então, a bile, ela é produzida pelo fígado e a vesícula biliar vai armazenar ela, tá? E é liberada, né, quando tem gordura presente lá no duodeno. Aqui, ó. aproveitando, a senhora pode repetir para mim esse negócio do William aí, porque eu tava anotando aqui, não consigo. Posso. Não. Saiu do estômago, começa o nosso intestino delgado. A primeira parte do intestino delgado é o duodeno. Depois do duodeno, nós temos o jejunum. E o final do nosso intestino delgado chama-se íleo. Ah, sim. Não. Tá? Por nada. Na região do duodeno, ó, nessa imagem dá para ver melhorzinho. Nessa região é onde vai se receber aí a bile, por exemplo, né? Que é essa secreção que é produzida pelo fígado. Aqui o fígado. O fígado produz, armazena na vesícula biliar, aqui verdinha, ó. E a vesícula biliar joga, né, a bile aqui no duodeno, tá? Também esse órgão é capaz de armazenar ferro, vitamina, glicose e participa aí do metabolismo dos carboidratos, das gorduras, mas principalmente em quebra de gordura,
Lembra que a gente tem algumas doenças aí de... Vocês estão me ouvindo? Agora sim, tinha parado. Ai, meu Deus. Parou aonde? A senhora... Eita, parou no final do intestino, é o ilho, e daí voltou falando em gordura. Isso, na região do duodeno aqui, no início do intestino delgado, é aonde vai ser recebida a bile. Aquela secreção produzida pelo fígado, armazenado pela vesícula biliar, e aqui é jogada no duodeno. Ouviram agora? Uhum. Beleza. Então, vocês já ouviram falar, tá com pedra na vesícula, né? Pô, não pode comer gordura. Por quê? Porque é a bile armazenada na vesícula biliar que auxilia na quebra das gorduras. Então, quando vem alimento gorduroso, essa secreção que ajuda a quebrar a gordura não está sendo produzida, na verdade está sendo produzida, mas não está sendo enviada para o duodeno, né, na quantidade adequada para quebrar essas gorduras. Então, a gente começa, né, a sentir dor, tá? Professor, uma pergunta. Pedra na vesícula é uma coisa e pedra no rim é outra? Obviamente. Na vesícula é vesícula biliar, é aqui, ó, nesse verdinho. Nos rins a gente vai falar já, é onde é produzida a urina. Certo. Tá? Então vamos continuar pra gente falar da bile. A gente já acabou de falar, vesícula biliar também e o pâncreas, né? O pâncreas vai oferecer para o nosso corpo aí o suco pancreático, né? Que vai auxiliar também nesse processo da digestão, tá? Além disso, né? Existem, como se fala, células que são produzidas aí, né? Alguns hormônios são produzidos no pâncreas. Então, a gente tem os hormônios, o glucagon e a insulina, que são produzidas no pâncreas, tá? E o que é produzido pelo pâncreas a gente chama de suco pancreático, tá? É essencial aí, né? Composto por alguns elementos, bicarbonato de sódio, tripsina, lipase, coisas que a gente não vai se aprofundar aqui, tá? Mas auxilia aí, né, na digestão com alguns liquidozinhos, vamos dizer assim, tá bom? Então, aqui eu deixei para vocês mais uma imagem. O bolo alimentar vem descendo pelo esôfago, chega ao estômago, é armazenado, começa o processo de digestão. E agora ele vai, depois que ele é, né, unido aí a algumas substâncias, ele vai se chamar de quimo. Perdão. Saiu do estômago, ele vai começar o seu trajeto no intestino delgado. E a primeira parte é no duodeno, aonde o fígado, ó, produziu a bile, armazenou na vesícula biliar e vai mandar aqui pelo ducto cístico, esse canalzinho verde, ó, né, até o duodeno. Vai se juntar aí. Aqui embaixo tá o pâncreas, ó, que eu acabei de falar, produz alguns hormônios, né? Fica abaixo aqui abaixo, gente, se a gente for abrir um corpo humano para poder estudar como que tá esses órgãos, cara, quem faz medicina e consegue distinguir todas as partes perfeitamente eu admiro demais, porque é uma confusão só de órgão dentro da gente. Aqui eu deixei um vídeo, eu não vou colocar para reproduzir, mas eu não sei se vocês vão ouvir, me digam aí. Tá ouvindo? Sim. É um videozinho, assiste aí. Oi, pessoal! E aí, tudo lelê com vocês? Cá estamos nós com mais um Quer Que Desenhe. No episódio de hoje, vamos explicar para onde vai tudo que você come. Então, fique esperto. Já se inscreve no canal, siga a gente nas redes sociais, deixe seu comentário depois de ver o vídeo e baixe esse mapa mental que vamos desenhar agora no link que está aqui na descrição. Outra notícia boa é que no final do vídeo tem link para assinar o Descomplica com desconto, hein? Não vai perder essa. Agora vamos entender como funciona o nosso sistema digestório. Para isso, imagine que tudo que você quer é comer um bom lanche. E aí você escolheu pedir o seu sanduíche preferido. Aquele sanduíche que derrete na boca quando você morde o pedaço, sente todos os ingredientes juntos, conferindo um sabor perfeito dos deuses.
Deu fome, né? Mas vamos ver para onde que essa delícia vai depois de matar quem é que estava te matando. Antes de tudo, você sabe qual é a função da digestão? É transformar macromoléculas em micromoléculas, deixar tudo que ingerimos no menor tamanho possível para o organismo conseguir absorver os nutrientes. E para fazer isso, a digestão ela é dividida em duas partes. A parte física, que é a parte da mastigação, da deglutição e do peristaltismo. Tá, mastigar, engolir, entendi. Agora, prof, esse peristrói, o quê? O peristaltismo, gente, é o movimento que os órgãos fazem para o alimento seguir o seu caminho no tubo digestivo. Basicamente, para fazer ele andar para onde ele tem que ir. Afinal, um hambúrguer desse tamanho precisa de esforço para seguir o seu destino, né? Já a parte química desse processo, cara, acontecem reações químicas chamadas de hidrólises enzimáticas, que englobam a salivação na boca, a quimificação no estômago e a quilificação no intestino. E além disso, o processo digestório é dividido ainda em 4 fases. Começando pela ingestão dos alimentos, que aí ocorre a digestão e depois a absorção e, por fim, a eliminação. Bom, depois de ingerir o seu sanduíche, a digestão começa já na boca, que tem pH 7, ou seja, um pH neutro. Os dentes vão triturar esse combinado de pão e carne, ou soja, se você for vegetariano, aumentando a superfície de contato e facilitando a reação química que falamos agora há pouco, a hidrólise. A língua vai ajudar a movimentar esse pedaço do céu, que é o seu sanduíche. Além de proteger a gente de comer algo estragado, já que sentimos gosto, e aí imediatamente podemos detectar qualquer indício de anormalidade na maionese da tia, onde você comprou o seu sanduba, por exemplo. Na boca, contamos também com as glândulas salivares, para produzir a saliva, que é composta por enzimas, como a ptialina ou amilase salivar, que inicia a digestão dos carboidratos. Guarda isso, porque isso é importante. Aí depois que a gente finalmente consegue engolir um pedaço desse sanduba, ele passa pela faringe. A função do órgão é basicamente dividir o sistema digestório do sistema respiratório. Sabe quando, sem querer, você, entre aspas, engole errado? O alimento deve seguir da faringe para o esôfago e o ar deve seguir da faringe à laringe. Passando da faringe, o seu sanduba chega ao esôfago. É aqui que se iniciam os movimentos peristálticos, que falamos no início do vídeo. Esse rebuliço todo vai conduzir o bolo alimentar, que antes era um hambúrguer, para o estômago, a nossa próxima parada. Agora estamos no estômago, que a coisa muda de cenário. Para começar, o seu sanduíche que virou bolo alimentar, agora passa a se chamar quimo. Ele certamente não é mais aquela imagem bonitona com queijo derretido que você postou no Stories. O pH do estômago também é diferente. É 2, sendo um pH ácido. Esse pH depende da secreção do HCl, que é o ácido clorídrico, que além de modificar o pH, ativa a pepsina e combate os eventuais micro-organismos presentes no seu sanduba. Aí começa a digestão das proteínas do seu hambúrguer, com a pepsina, que é uma enzima que transforma as proteínas em peptídeos, moléculas bem menores. Agora, o quimo segue para o intestino, que de tão grande é dividido em 2 partes. O intestino delgado e o intestino grosso. A primeira partezinha do intestino delgado, os primeiros 20, 25 centímetros, a gente chama de duodeno, que é responsável pela produção do suco entérico, que contém as enzimas lipases, disacaridases e peptidases. No duodeno é onde termina a digestão do quimo também, só que com a ajuda de 2 glândulas acessórias, que são o pâncreas e o fígado. Vocês já ouviram falar no suco pancreático? Não é nenhum suco para acompanhar o seu sanduíche, claro. É um líquido que o pâncreas produz e que contém bicarbonato de sódio. E isso vai proteger o intestino, neutralizando o quimo, já que ele vem ácido do estômago. O pâncreas também vai produzir a tripsina e a quimiotripsina para acabar a digestão das proteínas e outras enzimas como a amilase, a lipase pancreáticas para digerir outros tipos de nutrientes também. Outra função para não deixar de esquecer é que o pâncreas produz insulina e glucagon com a finalidade de regular a glicose no sangue, ok? Já o fígado, diferente do pâncreas, não vai produzir enzimas, mas sim substâncias como a bile, que fica armazenada na vesícula biliar e que tem como função emulsificar as gorduras presentes na batatinha frita que você pediu de acompanhamento. E não se esqueça, bile não contém enzimas e faz somente a digestão mecânica de lipídios.
E aqui, aquele sanduíche gostoso que você comeu muda de nome mais uma vez. De quimo passa a se chamar quilo, num processo que falamos lá no início do vídeo, chamado quilificação. A última parte do intestino delgado é a do jejuno e ilho. Você teve todo o trabalho de digerir para quê, né? A absorção. Nas microvelocidades do jejuno ilho, ocorre uma intensa absorção de nutrientes. Agora, quando o quilo vai para o intestino grosso, a principal função é fazer absorção da água e dos sais minerais. E o que não foi absorvido? Do que acontece? Se transforma em fezes. Elas, por fim, são armazenadas e eliminadas pelo reto. E assim, chegamos ao fim da jornada de um lanche pelo sistema digestório do nosso corpo. Agora, antes de pedir os seus lanches, você já sabe o que acontece com eles, né? Se curtiu, deixa o seu like, comentário, se inscreve no canal. Pronto. E aí, gostaram do vídeo? Sim. Deu pra dar uma resumida, né? Aqui, ó, a gente tem o nosso sistema urinário. Terminamos de falar, né, sobre alimentação. A gente falou aí como que esses componentes, né, esses nutrientes podem ser absorvidos através do nosso sistema digestório. Aí a gente vem falando, né, do nosso sistema urinário. Também responsável aí, né, como lá no nosso intestino grosso, ele vai fazer uma eliminação de substâncias, né, do nosso organismo. Então, a gente tem aí alguns mecanismos de eliminação, né? Um deles a gente viu aí que foi feita lá pelo reto, né? Outro sistema de eliminação de substâncias, a gente tem o sistema urinário, né? Ele vai produzir e eliminar a urina, né? O que tem na urina? Tudo aquilo que a gente não precisa, tá? Então, a gente tem aí uma divisão do nosso sistema urinário. A gente tem os órgãos secretores. O que são os órgãos secretores? São aqueles que vão produzir a urina, que são os nossos rins. Nós temos dois, um do lado direito e um do lado esquerdo, na região posterior do nosso corpo, fica mais atrás, tá? E os órgãos excretores. Esses aí são os encarregados, né, de colocar a urina para fora do nosso corpo. Então, divisão aí, secretores e excretores. Primeiro órgão, o órgão principal desse sistema, rim, tá? Formato de feijão. Tem alguém com áudio ligado? Desliga aí, por gentileza, senão vai sair aqui no vídeo. São dois órgãos aí, né, em formato mais ou menos de feijão, uma coloração diferente, né, um vermelho mais escuro aí. Pesa aí, né, em cerca de 200 gramas. E a gente tem uma diferença aí da localização de um para o outro. O direito fica um pouco mais abaixo em relação ao esquerdo. Então, eles não são totalmente um do ladinho do outro da mesma altura, tá? Por quê? O rim fica nessa posição porque eles precisam, né, ficar aí, se organizar dentro do nosso corpo, porque a gente tem outros órgãos, né? Então, por causa do fígado, o esquerdo, né, fica um pouco maior, tá? Então, eles ficam se ajustando entre os outros órgãos do nosso corpo, tá? Nós temos também, né, algumas camadas do rim. A gente tem a cápsula fibrosa, que é a mais externa, o córtex renal, que é uma área mais do meio, vamos dizer assim, não totalmente, e a camada medular. Nessa imagem vocês vão entender melhor. Cápsula renal, como se fosse a capinha dele, a parte mais externa. A gente tem o córtex, que é essa região aqui que tem os risquinhos. E a gente tem a medula, tá? Que é o meinho do nosso rim. A cápsula fibrosa vai fazer aí um envoltório, né? Vai proteger o nosso órgão. O córtex renal, né, vai iniciar a formação e modificação da nossa urina nessa região, e o início. E a camada medular, que é a mais interna, né, é onde a gente vai encontrar as pirâmides renais e umas outras partes que a gente não vai aprofundar aqui, tá?
As estruturas externas do rim. A gente tem o seio renal, hilo renal, pelve renal. O que eu quero que vocês foquem aqui e entendam o que é a pelve renal. A pelve renal é essa região aqui, ó. Se vocês não estiverem enxergando porque o nome tá pequenininho no celular, aproxima. A pelve renal é a porção aí inicial, a primeira porção do ureter. E a gente vai ver um pouquinho mais na frente o que é o ureter, que é como se fosse um canal que vai captar a urina que foi produzida para levar até a nossa bexiga, tá? Então, primeiro a gente tem que saber também sobre os néfrons. O que são os néfrons? É onde a mágica vai acontecer. A urina vai ser produzida nos néfrons. Então, se eu colocar lá o que é a unidade morfofuncional, onde tudo acontece dentro do rim, vocês vão colocar para mim que é o néfron. Aqui, ó. Tudo isso aqui desse desenho a gente chama de néfron, tá? Isso aqui é microscópio, tá? Peraí que eu acho que apareceu um negócio aqui na tela. Pronto. Tudo isso daqui, ó, é bem pequenininho, tá dentro do nosso rim, minúsculo, tá? Na aula prática eu vou apresentar isso daqui para vocês, mas como um desenho no quadro, porque a gente não tem a peça, tá? Mas é muito importante a parte principal do nosso rim, tá? É onde vai ocorrer, né, todo o processo. Dentro dele, né, a gente tem alguns componentes. E um componente principal, a gente tem o corpúsculo renal, que é onde vai ocorrer a filtração do plasma sanguíneo, e a gente tem os túbulos renais, que vai, né, reabsorver os nutrientes, a água, e aí o que não der para ser absorvido é eliminado, tá? Então, o néfron, tudo ocorre dentro dele. Todo mundo entendeu que o néfron é essa junção de várias partes que a gente vai entender agora? Eita, vocês não estão me ouvindo, não? Sim, Tá. Vamos lá. O sangue vai vir. O rim vai fazer o quê? Filtrar o sangue. A urina é o quê? É substâncias que estavam lá no sangue que a gente não precisa mais, tá? Então, vem aqui, ó. O sangue vai entrar pela artéria e vai passar aqui, né, pelo glomérulo renal. A gente tem uma cápsula, é como se fosse uma bolinha de um novelozinho, tá? Aqui dentro vai ser, né, reabsorvido algumas substâncias, e todo o processo começa aí. E é protegido por uma cápsula renal, que a gente chama de cápsula de Bowman também, tá? E aí vai passando por vários túbulozinhos o sangue para ser filtrado, tá? Passa. Quando ele chega aqui nessas regiões das alças, tá? Aqui vai formar uma alça mesmo, alça néfrica, ou que a gente chama de alça de Henle, que o nome tá embaixo, para quem quiser escrever. Essas alças, percebam que existem, como no desenho aqui, vasos que passam entre eles, né, entre essas alças, que é para tentar absorver ainda o que ainda resta, tipo, peraí, não vai embora ainda não, que a gente ainda precisa tirar o máximo que o corpo possa precisar aqui, né, que está presente nesse sangue. Tá passando, não tem mais nada para absorver, não consigo aproveitar mais nada do que foi filtrado, aí sim, o que restar é a nossa urina. Vai subir aqui, vai vir pelo tubo distorcido, passa pelo ducto coletor. Tudo isso é a formação da nossa urina. Então, a urina, né, é uma filtração do nosso sangue, né? A gente filtra aí tudo que não precisa mais. Ocorre a reabsorção de nutrientes que a gente ainda pode utilizar e o que não dá mais para utilizar, aí vai ser jogado para fora do nosso organismo. Todo mundo entendeu? Sim. Tá sendo bem superficial, tá? Mas tem vídeo disso daqui também. Esse vídeo aqui eu vou passar... Deixa eu ver qual é o tamanho dele. É rapidinho, vocês vão assistir agora. A urina resulta da depuração. Tá no português de Portugal, mas dá para entender pelo desenho. Do sangue, sendo um produto de excreção de composição variável.
Forma-se ao nível dos rins, mais especificamente das suas unidades funcionais, os nefrónios, através de 3 processos: filtração, reabsorção e secreção. A formação da urina inicia com a entrada do sangue a alta pressão na cápsula de Bowman, através da arteríola aferente, que se ramifica em capilares, originando o glomérulo de Malpighi. A maior parte do plasma sanguíneo passa dos capilares para a cápsula, num processo chamado de filtração, e do qual resulta o filtrado glomerular. Do filtrado fazem parte substâncias como água, glicose, aminoácidos, sais minerais, ureia, ácido úrico e creatinina. De seguida, o filtrado inicia o seu percurso pelo tubo urinífero, percorrendo o túbulo contornado proximal, a ansa de Henle, e o túbulo contornado distal. Ao longo destes, a composição do filtrado vai se alterando devido à reabsorção e secreção. Na reabsorção, grande parte do volume do filtrado é reabsorvido para os capilares sanguíneos, isto é, cerca de 98% da água e substâncias úteis para o organismo, quase toda a glicose, aminoácidos, vitaminas e alguns sais minerais. No entanto, os produtos azotados, como a ureia e o ácido úrico, e ainda alguma água e sais minerais, permanecem no filtrado. A secreção ocorre em regiões específicas do tubo urinífero, que são envolvidas por redes de capilares sanguíneos. Durante este processo são lançadas diretamente para o tubo urinífero substâncias tóxicas, como medicamentos e algumas hormonas. O resultado final é a formação da urina, composta pelas substâncias não reabsorvidas e pelas secretadas, essencialmente água, produtos azotados, íons em excesso e creatinina. A urina continua o seu trajeto até ao tubo coletor, no qual pode ainda ocorrer reabsorção de água de acordo com as necessidades do organismo, o que levará a uma maior ou menor quantidade de urina excretada. Em síntese, a formação da urina ocorre ao nível dos nefrónios e implica 3 etapas: a filtração, a reabsorção e a secreção, durante as quais são eliminados os resíduos resultantes do metabolismo celular presentes no sangue e é regulada a concentração de água e sais necessários ao equilíbrio do organismo. Deu para entender? Mesmo em outra língua? Não é o problema. Não há problema? Então vamos lá dar continuação. Deixa eu ver se passa aqui. Pronto. Aqui a gente vê alguns fatores que alteram a formação da urina, né? Que é a alteração do volume sanguíneo, a questão da alteração da pressão arterial, a concentração de substâncias no sangue, questão de ação hormonal, tudo isso pode alterar, tá? Aí a gente vem para os órgãos, né, que compõem esse sistema. Primeiro a gente tem as glândulas suprarrenais. Acima do rim a gente vai ter aí uma glândula, como se fosse uma gordurinha, né? E é ela que vai secretar alguns hormônios. A gente vai falar sobre esses hormônios em outros sistemas mais na frente, tá? Mas são as glândulas suprarrenais, tá? Ou a gente chama aí de medula suprarrenal, que vai armazenar alguns hormônios que a gente vai ver mais na frente em outros sistemas, tá? Mas lembrando que a glândula suprarrenal secreta hormônios e fica acima dos rins. Aí a gente vem para os ureteres. O que são os ureteres? É aquele tubinho que eu falei para vocês que vão, né, captar essa urina que foi produzida dentro do rim, que a gente acabou de ver no vídeo, para levar até a bexiga. Então, nós temos 2 ureteres, um do lado direito e outro do lado esquerdo. Capta a urina que foi produzida e leva até a bexiga, que é o nosso reservatório, né? Vai ser armazenada aí a urina até onde der, né? Essa capacidade aí. Os ureteres têm um tamanho aí entre 28 centímetros a 34 centímetros.
O direito é um pouquinho mais curto do que o esquerdo, por quê? Por conta da altura, que eu falei para vocês também que o rim, um é um pouquinho mais alto do que o outro. E a bexiga, né, tem aproximadamente a capacidade de armazenar 300 ml, só que vai variar de um indivíduo para outro, tá? Fica armazenada por um tempo na bexiga e é mandada para o meio externo aí através da uretra. A uretra é um órgão aí, né, diferente do corpo masculino para o feminino. Por quê? No corpo feminino ela é mais curtinha, sai da bexiga e pronto, já sai pro orifício e a gente já consegue mandar a urina para fora. No homem, né, essa uretra ela é maior porque ela preenche ainda o caminho do pênis. Então, o comprimento dela vai ser maior, tá? Então, nas mulheres, é aproximadamente 4 centímetros somente de uretra, que é o canal por onde sai a urina. Pronto, acabou. No homem, a uretra pode ter aí até 17 centímetros e faz 2 funções. A gente vai aprender isso amanhã sobre o sistema reprodutor masculino e feminino, tá? A gente vai falar amanhã que a uretra feminina, ela vai fazer um único serviço, eliminar a urina. Já a uretra masculina, ela é maior, né, porque ela tem que percorrer o caminho do pênis ainda, e faz 2 funções. A uretra masculina, ela passa urina e ela também transporta aí, né, os espermatozoides, tá? Então, uma diferença aí da uretra feminina para masculina, comprimento e função. Tudo bem? Então, amanhã a gente vai falar aí sobre o sistema reprodutor masculino e o feminino, seguindo esse raciocínio aí de uretra, né? Vendo essa diferença masculina para feminina e entender como é que funciona o corpo feminino e o corpo masculino. Tudo bem? Então, até amanhã. Não esqueçam de mim.